é consciência e eu devo seguir alguma religião, devo trabalhar para pessoas, devo desenvolver a minha mediunidade. Tudo certo com vocês? Hoje eu vim trazer uma reflexão, porque é uma das coisas que eu tinha muita dúvida, mas não é dizendo que é certo nem dizendo que é errado, apenas tudo que eu fui entendendo ao longo desse meu despertar, dentro da noite escura da alma, e eu me questionei muito, sim, assim como se você está nesse vídeo, talvez você se questione. Eu devo seguir alguma religião? Inclusive eu perguntei para alguns caboclos, perguntei para Pombogira, e a última que eu perguntei foi Maria Quitéria. Ela falou: dona moça, você já trabalha ajudando pessoas. E é ali que eu entendi que nós somos seres espirituais vivenciando uma vida terrena. Esses seres que estão aí despertando essa consciência são almas muito, muito velhas, né? São almas que já viveram milhares de experiências, estão vivendo essa experiência onde elas estão dormindo completamente, mas a alma delas são sacerdotes, são em outras linhas temporais, elas já foram muitas coisas, então elas têm muito conhecimento, muito aprendizado. Muitas dessas almas viveram na época de Atlanta, na Guerra de Órion, enfim, né? E outras nem tudo isso, mas viveu muita coisa. Então, nós somos seres espirituais, né? E quando nós escolhemos uma religião, nós ainda estamos limitados muitas vezes a algumas crenças, alguns dogmas, inclusive religiões aí um pouco mais abertas, né, ao espiritual. E quando a gente começa a despertar, a gente começa a querer deixar a nossa alma falar, tá? Se você sente que da sua alma tá falando que você tem que ir para uma religião específica, talvez você fez um contrato e você precisa viver essa experiência. Mas se você não sente esse chamado da tua alma, só sente curiosidade, se permite conhecer. Mas uma das coisas que eu perguntava muito pro meu mentor, pro meu anjo de guarda, quando eu comecei a despertar, me mostra, se é para me seguir uma religião, me esfregue na minha cara, me traga essa religião até mim, né? E conforme eu fui aprendendo a equilibrar minha mediunidade dentro da minha casa, a me conectar com os meus guias dentro da minha casa, a silenciar a minha mente, porque quando a gente silencia a nossa mente, nós conectamos com algo superior, que é o nosso eu sou, que é o nosso Deus, que é a nossa equipe espiritual, e ele vai nos guiando. Quando tu desperta, tu começa a entender que tudo, você é o todo, e que você está dormindo completamente, você não sabe quem você é aqui nessa dimensão. E conforme você vai se permitindo, deixando a sua fé, sim, para você despertar nesse tempo e espaço, você tem que ter muita fé. É uma fé que transcende. Eu acabei de fechar os olhos e eu vi, qual é o nome da flor? Amélia, eu acho, uma flor branca assim. Fechei os olhos e vi. Que é uma flor. A flor já traz uma energia espiritual muito forte, branca, então nem ainda mais, né? Mas quando você começa a despertar, nós estamos entrando numa nova era. Nós estamos entrando, nós estamos aí passando por uma transição planetária. Dentro dessa transição planetária, a gente vai entender que nós somos seres espirituais altamente velhos, altamente aprendizes também, mas que nós temos muitas experiências, nós temos muitas vivências, e muitos de nós têm sim mais para ensinar do que para aprender, mas estamos dormindo. E quando você começa a despertar, você vai entender cada vez mais que todas as religiões elas vão cair por terra, inclusive as espíritas, porque ainda tem crenças, ainda tem aprendizados, os guias que trouxeram essas religiões, principalmente, tô falando das religiões que trazem culturas mais abertas, né, por esse lado espiritual, eles ainda tinham muito cuidado,
né? Quando eles começaram, até hoje eles têm muito cuidado. Muitas vezes alguns espíritos mega evoluídos se passam aí por outros espíritos também mega evoluídos, porque as pessoas ainda têm dogmas, ainda têm crenças, assim como muitas vezes você vai ouvir pastor falando que viu isso, que sentiu isso. Eu mesmo conheci uma vez um pastor, mas para eles é Deus que está falando com eles. E dentro do que eu acredito, talvez nem seja. Pode ser aí o seu mentor, o seu guia, a sua espiritualidade que está ajudando ele, né? Ele é o ser que, de uma certa forma, mas ele optou por ter religião. Então, assim, pense com carinho, experiencie o que você sentir para experienciar. Eu trouxe isso como reflexão mesmo. Eu sei que você aí talvez está recém começando a despertar e acha que você precisa doar, porque quando começa a despertar, tu começa a ver muitos dons adormecidos, você começa a ser muito mais sensível, você começa só de falar com as pessoas estão se sentindo leve, tu começa a entender que tem dom não, né? Mas tem facilidade para cura, que você tem facilidade para clarividência, vidência, você escuta, enfim, e você quer ajudar as pessoas, mas conforme você vai despertando e você vai te compreendendo, você vai entendendo que esses dons você pode usar no teu trabalho, você vai se alinhando, você vai sentindo, a tua alma vai sentindo cada vez mais em ajudar, sim, e o universo vai te alinhando a um trabalho onde tu já ajuda pessoas. Luiz, mas tu cobra para isso aqui nesta dimensão. Nós precisamos sim da moeda, né? Nós precisamos da troca, né? Mas ao mesmo tempo, pessoas que têm isso como missão de ajudar as outras pessoas, tu vai ver muitos vídeos dessas pessoas gratuitos, tu vai ver muitas coisas, só que infelizmente nesse Brasil a gente dá valor mesmo quando a gente paga. Que seja R$10, no momento que tu pagou, tu vai, não, eu paguei, eu vou fazer. Isso a neurociência comprova, né? Então, muitas vezes eu vejo, eu mesmo paguei alguns cursos no meu início, hoje eu já não sou mais assim, que depois eu fui ver, tinha os mesmos conteúdos dessas pessoas no YouTube gratuito, mas quando a gente compra, parece que a gente dá mais valor. Então, se você está despertando a sua consciência, entenda cada vez mais que o que vai diferenciar você acordar é você, é a sua conexão com você mesmo, né? Você já tem uma equipe espiritual, você já tem. Agora, se tu tem um grande chamado para ser um sacerdote dentro de uma religião ou para seguir junto de uma entidade, essas linhas elas vão se mostrar ao longo do tempo para você. Elas vão chegar até você, elas vão se mostrar. E geralmente quem tem isso desde pequeno tem. Desde pequeno tem algumas coisas, como uma menina mesmo me falou, que a pombogira dela deu por 9 anos. Fez com que ela comprasse um baralho da pombogira dela, ela nem entendia quem era. E depois de anos ela foi entender que ela precisava ler o oráculo da pombogira dela, e desde criança ela teve isso, e é a missão delas, né? Então, quando a gente tem missão para uma religião específica, essa religião ela vai chegar, ela vai se mostrar, principalmente quando você está despertando. Mas para mim o despertar espiritual é livre, o despertar espiritual é entender que você é uma alma livre, você é uma alma que tem todos esses conhecimentos dentro de você. E se você quer aprender esses conhecimentos, desperte, acorde cada vez mais. Quanto mais tu acordar, mais tu vai despertar isso, porque você já sabe fazer. Você é uma alma de bilhões de anos, de trilhões de anos, que já viveu em várias galáxias, em vários tempos e espaço. Você está em várias linhas temporais. E é isso que eu senti no meu coração em trazer para você, porque muitas vezes as pessoas estão despertando, perguntam para a Luíse, como taróloga: Luíse, eu devo ir para Umbanda, eu devo ir para o kardecismo, né? E eu pergunto sempre para elas se questionarem: por que você quer ir?
Ai, porque agora eu estou começando, eu quero aprender a me limpar, eu quero aprender a me curar. Geralmente as pessoas falam isso, eu quero aprender a me limpar, eu quero aprender a me conectar com a espiritualidade, acendo uma vela, né? E quando eu aprendi, eu não tenho religião, então eu aprendi tudo do zero. E é muito incrível que quando você começa a meditar, a silenciar a sua mente, a se alinhar, as coisas tudo começa a fazer sentido. Você vai escutar, vai vir um caboclo, um mestre, alguém que sabe o que está falando e vai te mostrar os caminhos. Começa a pedir mais pro teu anjo de guarda, esse teu mentor, esse teu anjo de guarda, essa centelha divina, ela é a que vai te guiar em toda a tua vida. Vocês têm a mesma missão, né? Talvez ela não tenha só essa missão, ela tem outras missões, ela tá vivendo em outro plano, mas ao mesmo tempo ela tá aqui para te ajudar. Ela sempre esteve aqui, ela sempre, quando você era mais pequenininha, muitas vezes era com eles que vocês conversaram, era com eles que vocês sonhavam, né? E é sobre isso. Eu senti muito forte no meu coração em dizer para vocês que se você está começando a despertar, que é um processo desafiador, é um processo onde você vai aos poucos se conhecendo, mas se você está aí querendo seguir uma religião porque você está perdido, tenha paciência, comece a orar mais, se concentrar mais, se conectar mais e pode ter certeza, se você tem grandes missões de ser um sacerdote em alguma religião, o universo vai te trazer para essa religião. Espera, tenha paciência, medite, silencie a mente e ore para o seu anjo de guarda, acenda uma vela para o seu anjo de guarda, pede para ele, ou a tua centelha, eu também chamava de meu mentor, hoje eu já chamo de centelha divina, né? Porque eu sei que esse ser que tá comigo e que me ajudou tanto no meu despertar, nossa, vocês não têm noção quanta coisa ele me guiava, eu pedia no mesmo dia, ele me guiava. O dia que eu escolhi ler oráculo, sabe como foi? Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu decidi sair, eu não queria mais ser CLT, e daí eu pedi demissão, eu tava com um dinheirinho e eu tava pensando que eu ia começar a fazer cílios e tal. E a minha irmã me deu um oráculo de aniversário, um mês depois que eu comecei a orar pro anjo de guarda me mostrar o caminho. E ali eu comecei a aprender a ler pra mim, aflorou muito a minha mediunidade, eu disse que eu nunca mais ia ler. E uns 2 meses depois eu tava no banho e veio na minha cabeça, os oráculos. E eu falei, não, né? E daí eu peguei e perguntei para uma amiga minha que fazia reiki, eu falei para ela, nossa, você vê que eu me vi lendo? Ela falou, eu vou puxar no reiki e ver se eu enxergo alguma coisa. Ela me viu fazendo vídeos, ela viu muita gente me vendo em vídeos. Na rede vizinha, eu já tenho ali meus 30 e quase 40 mil seguidores, então muitos vídeos meus aí foram viralizados, muita gente já me viu, então hoje eu tenho mais de 300 mil curtidas, muitas visualizações, então hoje sim, eu já fui muito vista, né, por mais que parece pouco, eu já fui muito vista, e eu falei, não, é loucura. Daí toda vez que eu meditava, eu saía da cabeça que era para me ler os oráculos. Eu falava, não. Daí eu comecei a estudar sobre os oráculos, eu comecei a estudar sobre a radiestesia, os dois que eu estudava. E daí isso em 4 meses, né? No final do ano, eu não dava mais para segurar, porque eu tava num trabalho que eu tava ganhando nem R$2.000, eu tinha 4 mil de conta. E daí eu falei pro meu mentor, acordei e disse assim, vocês têm uma semana para me esfregar. Máximo até início do mês, se vocês não esfregarem, isso era 20 de outubro, se vocês não esfregarem na minha cara o que é para mim fazer e eu não começar a ter retorno, eu vou voltar para a CLT. Não tem mais como segurar. Eu tentei, eu segui minhas intuições, tudo que vocês estão pedindo eu tô fazendo, mas me esfrega na minha cara o que é pra fazer. Eu não tô vendo, eu tinha muita insegurança, né, de começar a ler oráculo. Só que eu tava numa outra plataforma, eu fazia lives na outra plataforma. Daí, naquele dia, eu fui no mercado caminhando e eu voltei com uma ideia de fazer uns folderzinhos para algumas conhecidas lá da plataforma para ganhar um dinheirinho e para treinar, né? Porque até então, como eu tive muito afloramento
treinamento de mediunidade no início, eu tinha medo de treinar, eu não treinava com ninguém nos oráculos, só lia pra mim e estudava comigo mesmo. E eu lia muito tarô na época e já tava aprendendo a ler baralho cigano. E daí eu fui e puxei, a segunda menina que eu puxei era uma bruxinha, assim, ela é bem sensível. E eu puxei tarô. Quando eu puxei, eu senti tudo que ela tava sentindo. Eu falei tudo que ela tava sentindo, sem conhecer a menina. E ela começou a chorar, e no final ela falou assim pra mim: guria, tu precisa começar a ler. Tu tem o dom, tu precisa começar a ler, tu já tá preparada, né? E ali eu fui no banheiro e veio na minha cabeça: amanhã tu começa a ler lá na plataforma. E eu pensei assim comigo, só que aquela crença limitante veio dizer: mas tu não tem, eu não tinha uma mesa, eu não tinha mesa. Na minha casa, era um apartamento menor, desse tamanho, só que eu não tinha mesa. E eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira gamer, eu não tinha o conforto, sabe? E eu tinha 2 baralhos ganhados, um de baralho cigano era bem humilde, sabe? E eu nem tinha dinheiro para investir naquele momento. E eu disse: eu vou. Eu pensei: eu vou. Se dar errado, eu volto. Não tô perdendo nada, é aprendizado. E ali eu não pensei em nenhum momento: será que eu vou ser boa? Será que eu não vou ser boa? Será que vai acertar? Eu só comecei. E foi incrível, porque o segundo dia que eu tava lendo nessa plataforma, entrou uma menina que era grande na plataforma, eu não conhecia ela, eu acertei tudo que ela falou, ela me deu vários presentes. No terceiro dia, entrou uma outra grandona na plataforma, que é minha cliente até hoje, e ela ia fazer uma cagada, ela ia fazer uma burrada, e eu acabei induzindo ela a fazer de uma forma diferente. Ela me escutou e deu muito certo. No outro dia ela ganhou um buquê de flores, deu muito certo, e ali ela se tornou minha cliente. Ela também me ajudou muito. Ela chegava a me dar aí dentro da plataforma 15k, 20k, teve um mês que ela me deu quase 20k, só ela, sem tirar as outras, que isso eu reverti em dólar. Então eu comecei ali a ganhar 2.000, 3.000 com a plataforma desde o primeiro mês, e já umas clientes por fora que eu ganhava mais 1.000 e pouquinho. Então desde dezembro, isso foi final de outubro, novembro, dezembro, eu já tava ganhando 3.000 e pouco. Daí acho que janeiro, fevereiro eu ganhei 5, e até que foi maio que muita coisa, eu comecei a fazer vídeo no TikTok e eu comecei realmente a mudar mais a minha realidade, né? Mas foi assim que eu comecei, foi falando com meu mentor, eu falei: por favor, não tem mais como, tu vai ter que me esfregar, porque eu não tava enxergando. E já tinha, toda vez que eu meditava, apareciam os oráculos. E eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não ser boa, eu tinha medo de não saber ler. E hoje eu já tenho menos medo, né? Hoje eu só vou, recebo intuição, eu vou e faço. Por isso que eu tô fazendo os vídeos, porque eu senti muito no meu coração em trazer esses vídeos. Esses vídeos são para mostrar para as minhas próprias clientes, porque tem muitas clientes que têm essas dúvidas que eu trago aqui, e tudo que eu trago aqui não é verdade absoluta, tá? É só a verdade que funcionou para mim. Então, em nenhum momento eu quero te dizer o que tu deve ou não fazer. Mas foi assim que eu experienciei esse início do despertar, e foi assim que eu experienciei a religião. Então hoje eu não enxergo em religião, acredito que não é meu propósito, e um caboclo falou pra mim: dona moça, isso aí foi uns 2 anos atrás. Dona moça, em outras vidas você já foi muitas coisas, ela falou, mas nessa vida não é. Nem aqui é o teu caminho, dentro de um centro de Umbanda, tá? Um centro, não é de kardecista, de Umbanda. Aqui não é teu caminho, mas será muito bem-vinda. Toda vez que tu quiser, será muito bem-vinda. E ela falou pra mim: tu tem muita luz nas mãos, usa essa luz nas mãos, que é a mediunidade de cura. E até então, quando eu comecei a estudar sobre as mediunidades, vinha muito na minha cabeça que eu podia ter mediunidade de cura, mas eu dizia: não, eu não vim para curar, eu vim para conversar, eu vim para falar, eu vim para ensinar, é isso que eu vim. E hoje eu tô descobrindo que a gente cura pela fala, né? Nós curamos pelo acolhimento, e hoje eu sei que eu sou uma alma acolhedora,
Hoje eu tô conhecendo a minha alma cada vez mais. E é isso que eu senti no meu coraçãozinho em trazer nesse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Se não fez, tudo bem. Deixa o seu like para a Luíse, deixa o seu coraçãozinho. Diga gratidão para a gente se conectar com essa energia, com essa egrégora abençoada. E siga aí a Luíse nas outras plataformas. É Luíse Taróloga, tá? Muita luz, namastê.